Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. A quem você apela quando a vida fica difícil e tudo, ou pelo menos quase tudo, começa a dar errado? Quando a vida fica difícil e tudo, ou quase tudo, começa a dar errado, os incrédulos apelam a Satanás. Os incrédulos apelam às estratégias pecaminosas de Satanás. E nessas estratégias pecaminosas estão incluídos os pecados como a mentira, o engano, o roubo, o adultério, a prostituição, o homicídio, pecados esses que são usados como solução para o problema enfrentado pela pessoa. E para aqueles incrédulos que são religiosos, a esses pecados se somam as várias práticas idólatras, esotéricas, supersticiosas, promovidas pelo próprio Satanás em todas as religiões humanas. Já para os cristãos, é incompatível com a sua fé em Jesus o apelo a Satanás e as suas estratégias pecaminosas quando a vida fica difícil, quando tudo ou quase tudo começa a dar errado. Para os cristãos isso é incompatível. Para os cristãos, para o crente em Jesus, não faz sentido isso. Ele apelar ao diabo e às suas estratégias pecaminosas quando a vida fica difícil e tudo ou quase tudo começa a dar errado. Quando a vida fica difícil, quando tudo começa a dar errado, ou às vezes não é tudo, às vezes é quase tudo começa a dar errado. Circunstância retratada por Paulo aqui no versículo 13, pela expressão dia mau. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, para que possais resistir quando a vida fica difícil, para que possais resistir quando tudo começa a dar errado ou quando quase tudo começa a dar errado. Quando a vida fica difícil, quando tudo começa a dar errado, ou quase tudo começa a dar errado, o cristão deve apelar ao Senhor Jesus Cristo e à força do seu poder. Conforme Paulo se expressa no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a Jesus que o cristão apela, é a força do poder de Jesus que o cristão apela quando chega o dia mau, quando tudo começa a dar errado, quando a vida fica difícil. Tido com uma armadura espiritual pela qual ele derrota Satanás na sua vida e na sua família. Essa é a razão pela qual na mensagem passada nós demonstramos que em vez de se ocupar de Lilith, um demônio imaginário, o crente em Jesus deve aprender com a Escritura como derrotar Satanás. Se você não se lembra, ou se você não estava aqui quando foi pregado, e não sabe quem é esse tal de Lilith, esse demônio imaginário, você deve ouvir a mensagem passada. Em suma, há vários falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, notadamente mulheres, isso eu achei interessante. Só mulheres falando de Lilith no YouTube, um demônio feminino. Achei interessante, só mulheres falam desse demônio feminino. Para mim isso é impressionante. Então, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, notadamente mulheres, ensinando práticas de guerra espiritual envolvendo esse demônio chamado Lilith. Um demônio que, na verdade, não existe, um demônio imaginário. Contrariando, deste modo, o que Deus ordena na sua palavra com respeito à guerra espiritual.
Na pregação passada, nós argumentamos que quando não nos estás distraindo para perdermos de vista a guerra que, em nome de Jesus, devemos travar contra ele, Satanás procura nos distrair para longe das instruções da Escritura que determinam como nós devemos lutar contra ele de modo a derrotá-lo. E nós afirmamos que sempre que alguém te incentivar a guerrear contra o diabo de modo contrário ao que a Escritura te ordena, além de enxergar nessa pessoa um servo de Satanás, você deve enxergar nessa pessoa o próprio Satanás acenando para você, tentando te distrair, tentando te dizer, olha para cá, olha para cá. Olha essa coisa interessante aqui, ó. Presta atenção aqui. Como um mágico atrai a atenção do seu público para algo que está acontecendo aqui, quando na verdade o truque está acontecendo do outro lado. O diabo então está acenando para você, tentando distrair, dizendo: olha para cá, tentando te fazer olhar para esse lado, quando na verdade ele vai te atacar do lado oposto. O diabo procura te distrair ou para que você perca de vista a guerra, que em nome de Jesus você deve travar contra ele, ou então para te levar a desprezar as instruções da Escritura que determinam como você deve lutar contra ele, porque ele não quer que você o derrote. Ele sabe que se você seguir as instruções da Escritura, você o derrotará. Então, das duas, uma, ou ele tenta te distrair desse combate, ou então ele enfatiza esse combate, mas ele te mostra coisas que Deus não ordena. Ele te incentiva a fazer coisas que Deus não ordena nesse combate. Como se preocupar com um demônio imaginário chamado Lilith. E além disso, ele também procura te distrair desses dois modos por saber que se você guerrear contra ele de acordo com aquilo que a Escritura determina, você receberá ao menos 3 benefícios. Ele sabe disso. Se você guerrear contra ele conforme a Escritura ordena, você será beneficiado de 3 modos. A tua fé em Jesus será fortalecida, você vai crescer em santificação e você vai desenvolver maturidade. Ele sabe disso, e é por isso então que das duas uma, ele tenta distrair do conflito, te fazer esquecer dessa guerra, ou então ele enfatiza a guerra, tentando te levar a guerrear de modo errado. Porque, em primeiro lugar, ele não quer que você o derrote. E, em segundo lugar, ele não quer que a tua fé em Jesus seja fortalecida. Ele não quer que você cresça em santificação e nem desenvolva maturidade. Agora, para que isso ocorra, para que você, de fato, derrote Satanás, para que você, de fato, tenha a tua fé em Jesus fortalecida, para que você cresça em santificação e desenvolva maturidade, é necessário que você se conforme a proposição principal da mensagem passada e que você obedeça ao que Jesus te ordena nela. E a proposição principal da mensagem passada é a seguinte: em vez de usar estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas, anticristãs, oriente-se unicamente pela Escritura ao guerrear contra Satanás. Ao guerrear contra Satanás, oriente-se unicamente pela Escritura. Não use estratégias humanas, porque não é contra a carne e o sangue que você está lutando. O que estratégias humanas podem fazer contra seres espirituais a não ser nada? Então, estratégias humanas contra o diabo nada valem. Você também não deve apelar a conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas, anticristãs, porque esses conceitos e práticas foram influenciados pelo próprio diabo. Aquele que é mentiroso desde o princípio, aquele que é o pai da mentira. Ao guerrear contra Satanás, em vez de usar estratégias humanas ou conceitos e práticas de religiões falsas, antibíblicas e anticristãs, oriente-se unicamente pela Escritura. Oriente-se unicamente pela Escritura e o poder de Jesus te revestirá
como uma armadura espiritual. E no final da pregação passada, nós prometemos que nessa mensagem nos dedicaríamos a entender em que consiste essa armadura espiritual, em que consiste essa armadura de Deus e como cada um dos seus elementos, como cada uma das peças que compõem essa armadura contribui na tua guerra contra Satanás. Nós prometemos isso. Essa promessa não será cumprida hoje. Porque eu sou sempre, como é que eu posso dizer? Eu sou sempre um... Eu sou sempre um otimista incorrigível. Eu sempre tenho a impressão que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. E com relação à pregação, eu sempre gostaria de pensar, eu sempre penso o seguinte, não, eu quero pregar Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20. Porque essa é a passagem completa. Então, como otimista incorrigível que eu sou, eu sempre imagino que sim, eu vou conseguir pregar em Efésios 6, versículo 10 até o versículo 20. Mas enquanto eu estou preparando a pregação, eu percebo, não, se eu for pregar em toda essa passagem, a pregação vai durar umas 4 ou 5 horas, então não vai dar. Então, na semana passada, eu me limitei aos versículos 10, 11 e 12. E na semana passada eu pensei, bom, na próxima pregação eu vou conseguir dos versículos 13 até o versículo 20, ou do versículo 13 até o versículo 20. Mas, de novo, eu fui muito otimista nessa estimativa. Nessa pregação, nós vamos nos dedicar apenas ao versículo 13. Então, a promessa que nós fizemos na pregação passada, de que nos dedicaríamos a entender em que consiste essa armadura espiritual e como cada um dos seus elementos contribui na tua guerra contra Satanás, essa promessa será cumprida na próxima pregação, visto que nessa nós trataremos de algo importante, que se você desprezar o que será tratado nessa pregação, de nada adianta você ter um conhecimento profundo acerca da armadura de Deus. Se você desprezar o que será tratado nessa pregação, de nada adianta você saber como cada uma das peças dessa armadura te auxilia na luta contra Satanás, porque Satanás já terá te derrotado. Então, enquanto eu estava preparando, eu pensei, não, eu vou ter que pausar aqui, eu vou ter que dar ênfase a isso aqui, porque se eu simplesmente fazer 1 ou 2 comentários acerca disso e partir para o versículo 14, eu vou estar privando os meus irmãos de coisas importantes. Se você desprezar o que será tratado nessa pregação, você já terá sido derrotado por Satanás, razão pela qual o título dessa mensagem é negativo em vez de positivo. O título da mensagem é Como ser derrotado por Satanás quando a vida fica difícil e tudo ou quase tudo der errado. Essa pregação é um manual de como ser derrotado pelo diabo quando a vida fica difícil. Um manual de como ser derrotado pelo diabo quando tudo ou quase tudo dá errado. Um manual de como ser derrotado pelo diabo quando chega o dia mau. E a resposta a essa pergunta, como ser derrotado por Satanás quando a vida fica difícil e tudo ou quase tudo der errado, a resposta é, quando o dia mau chegar, desista de viver a vida cristã comum e normal. Cesse de viver uma vida de simples obediência ao Senhor Jesus Cristo. É assim que você é derrotado no dia mau. Desista de viver a vida cristã comum e normal. Cesse de viver uma vida de simples obediência ao Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso é necessário nós recapitularmos algumas coisas. Nós afirmamos na pregação passada que você se fortalecerá no Senhor Jesus e na força do seu poder, obedecendo deste modo aquilo que está ordenado no versículo 10, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Você se fortalecerá no Senhor Jesus e na força do seu poder, vivendo a vida cristã comum e normal.
vivendo essa vida de simples obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra. O mesmo estilo de vida que Paulo delineou ao longo da sua epístola aos Efésios. E nós enfatizamos essa vida comum, essa vida cristã comum e normal, essa vida de simples obediência a tudo que Jesus ordena. Nós enfatizamos isso precisamente porque os servos do diabo, que querem te distrair com estratégias humanas e conceitos e práticas de religiões falsas, religiões antibíblicas, anticristãs, esses servos de Satanás, eles sempre apelam à vaidade dos crentes, afirmando que para derrotar as forças do mal é necessário ser mais do que um crente normal e comum, cuja vida é marcada pela simples obediência a Jesus. Esses servos de Satanás afirmam que para derrotar as forças do mal é necessário ser um super crente, dotado de conhecimentos misteriosos de como supostamente funciona o chamado mundo espiritual. Mas contrariando o que ensinam esses servos de Satanás, travestidos de especialistas em guerra espiritual, jamais é ensinado na Escritura a existência de classes e castas distintas de cristãos. A Bíblia não faz distinção entre o mero crente e o super crente. A Bíblia não afirma a existência dessas duas castas, dessas duas classes de crentes. Aquele que é um mero crente e aquele que é um super crente. Conforme nós adiantamos na introdução dessa mensagem, os cristãos sempre podem ter a sua fé em Jesus fortalecida. Se a pessoa sempre pode ter a sua fé fortalecida, quer dizer que ela sempre pode, ela tem um nível de fé, ela sempre pode ter um nível maior de fé. Ela sempre deve crescer em santidade, em santificação. O que significa que existem níveis de santificação na vida cristã. Ela sempre deve desenvolver maturidade, o que significa que existem níveis distintos de maturidade. Esse fato é demonstrado pelo apóstolo João no modo como ele se refere aos seus leitores. No capítulo 2, versículos 12 a 14 da sua primeira epístola. João se refere aos filhinhos. João se refere aos jovens. João se refere aos pais. Alguns interpretam filhinhos como sendo todos os leitores de João. Porque em várias partes da sua epístola ele chama os seus leitores de filhinhos e ele termina a sua epístola dizendo: filhinhos, guardai-vos os ídolos. Obviamente, João não está dizendo com isso que os jovens ou os pais podem ser idólatras, né? Então alguns interpretam que filhinhos são todos os leitores de João, e pais são aqueles leitores que têm uma maior tempo de fé, e, portanto, então, têm uma maior maturidade, e os jovens são aqueles que se converteram há menos tempo. Essa é uma interpretação. Outra interpretação, aquela que comumente é dada nessa igreja, é que os filhinhos são aqueles realmente que estão na fé há bem pouquinho tempo. Os jovens são aqueles que estão na fé há um pouco mais tempo, já se desenvolveram um pouquinho mais, e os pais são aqueles que estão na fé há mais tempo, têm uma maior maturidade. Mas, de qualquer forma, seja uma interpretação ou seja outra, o modo como o apóstolo João se refere aos seus leitores indica que, para o crente, ele sempre pode ter a sua fé em Jesus fortalecida. Ele sempre tem a possibilidade de crescer em santificação, ele sempre tem a necessidade de desenvolver maturidade. Agora, desse fato de que sempre existe possibilidade para crescimento, sempre existe possibilidade de crescimento, de amadurecimento, desse fato não se pode inferir a existência de classes e castas distintas de cristãos, como se existissem aqueles que são meros crentes e aqueles que são super crentes. Para usar a terminologia de João, o pai
né? Filhinhos, jovens, pais. O pai, ele é tão crente quanto o filhinho. O filhinho é tão crente quanto o pai. O pai não é um super crente, enquanto o filhinho é um mero crente. Não, ambos são crentes em Jesus. Eles não pertencem a castas distintas. Eles não pertencem a classes distintas de crentes. Não é que o filhinho seja um mero crente e o pai seja um super crente. Por mais que os crentes difiram entre si em termos de crescimento e amadurecimento espirituais, todos os crentes em Jesus participam dos mesmos privilégios e têm à sua disposição o mesmo poder. Porque essa é a ideia por trás do mero crente e do super crente, que comumente é ensinado em cursos e seminários de guerra espiritual. É óbvio que eles não usam essa expressão mero crente e super crente, né? Mas a implicação do que eles ensinam nesses cursos e nesses seminários de guerra espiritual é essa. Existem níveis de autoridade espiritual. Isso não existe na Bíblia. O crente que se converteu hoje, ele tem acesso em Jesus aos mesmos privilégios espirituais, ao mesmo poder espiritual que o crente de 50 anos. Sim, o crente que se converteu hoje, ele tem muito que crescer em termos da sua fé, ele tem muito que crescer em termos da sua santificação, ele tem muito que crescer em termos do seu amadurecimento espiritual. Sim, isso é verdade. Mas isso não significa que ele não tenha acesso aos mesmos privilégios, isso não significa que ele não tenha acesso ao mesmo poder. Isso é assim porque não é a performance individual de cada cristão que lhe garante privilégios e poder espiritual. A vida cristã não é como um videogame, em que a performance do personagem vai garantindo ao personagem, né, com o qual você está jogando, vai garantindo mais poder, mais habilidade. Não. A performance individual de cada cristão não é a performance individual de cada cristão que garante a ele privilégios e poderes espirituais. O que confere aos cristãos os privilégios e poderes espirituais é a fé, ou melhor, desculpe, não, é a performance de Jesus. Não é a sua própria performance, mas é a performance de Jesus. Não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Essa é a base da fé cristã. A base da fé cristã não é o que eu faço. A base da fé cristã é o que Jesus fez. A base da fé cristã não é a performance individual de cada crente. Não, a base da fé cristã é a performance de Jesus. Não é o que cada crente consegue conquistar, é o que Jesus conquistou. Então vou repetir aqui. Não é a performance individual de cada cristão que lhe garante privilégios e poderes espirituais. O que confere aos cristãos os privilégios e poderes espirituais é a performance de Jesus a favor deles na sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. É a união dos crentes a Jesus na sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus, que confere a eles os privilégios e o poder espirituais que pertencem a Jesus e que eles necessitam para derrotar Satanás. É por essa razão, eu vou pedir que vocês abram comigo no Salmo 8. É por essa razão que o Salmo 8 pode afirmar algo impressionante.
Salmo 8, versículos 1 e 2. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força daqueles que são supercrentes. Não. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. O Salmo 8 afirma que até mesmo os pequeninos, até mesmo aqueles que mamam, até mesmo crianças de peito, podem derrotar Satanás. Até mesmo as crianças de peito podem fazer calar o inimigo e o vingador. Fazer calar o inimigo e o vingador nada mais é do que derrotar Satanás. Até uma criancinha que está mamando no peito da sua mãe pode derrotar o diabo. É isso que o Salmo 8 está afirmando. É apropriado que seja o Salmo 8 a afirmar que até mesmo os pequeninos e crianças de peito podem derrotar Satanás, pois o Salmo 8 louva a ascensão de Jesus. O Salmo 8 louva a entronização de Jesus sobre toda a criação. Conforme é possível nós verificarmos a partir dos versos 3 e 6 desse salmo. Nós vemos os versos 1 e 2, agora o verso 3. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, eu me pergunto, isso está subtendido entre o verso 3 e o verso 4, né? Eu me pergunto, que é o homem mortal para que te lembres dele? Quem é o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Esse salmo aqui, ele se refere a dois homens. Aos dois homens mais importantes que já viveram neste mundo. O primeiro Adão e o segundo Adão. Quando Deus cria o primeiro Adão, Deus sujeita toda a criação aos pés do primeiro Adão. Deus ordena que Adão domine sobre tudo. Que ele exerça autoridade sobre tudo aquilo que Deus criou. Adão vendeu essa autoridade ao diabo para exercê-la não sob o domínio de Deus, mas sim sob a influência satânica. E então surge o segundo Adão, Jesus. E o Novo Testamento cita o Salmo 8 3 vezes, se referindo a Jesus. A primeira delas, nós vamos ver, a primeira citação nós vamos ver, Hebreus capítulo 2. É a citação mais clara do Salmo 8 no Novo Testamento. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro ou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe seja sujeito. Obviamente, o escritor de Hebreus está aplicando o Salmo 8 a Jesus, porque ele continua. Mas agora não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Né? Jesus afirma que ele recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra, mas a nós não nos parece isso, né? Porque para nós nos parece que se Jesus tivesse recebido de fato todo o poder e autoridade nos céus e na terra, o mundo seria muito diferente do que ele é hoje. Né? A nós nos parece isso.
No entanto, a gente tem que entender o que essa expressão significa. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Essa expressão, ela significa que Deus deu autoridade para Jesus destruir os seus inimigos, destruir todos aqueles que se opõem ao seu reinado, agora à destra de Deus. É por isso que, comumente, o Salmo 8 é citado junto com o Salmo 110. O Salmo 110, ele detalha a batalha que acontece quando Deus sujeita todas as coisas aos pés de Jesus. Assenta-te à minha direita, Deus o Pai falando a Jesus, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo por escabelo dos teus pés. Então Jesus recebeu a autoridade para derrotar todos aqueles que se opõem ao seu reinado. Por isso o escritor de Hebreus ele afirma ali no final do versículo 8, ou melhor, todo o versículo 8, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Não existe nada no universo que não esteja sujeito aos pés de Jesus. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas, porque nós estamos nessa batalha, nessa guerra espiritual de Jesus e o seu povo contra Satanás e a semente de Satanás, ao longo da história. Essa guerra está se desenvolvendo ao longo da história. E ela vai culminar quando? Quando Jesus voltar para derrotar o último inimigo, a morte. Essa é a primeira citação do Salmo 8. A segunda citação nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 20. Paulo está discutindo a ressurreição, né? Havia alguns lá em Corinto que não acreditavam na ressurreição dos mortos, e Paulo está argumentando o óbvio. Olha, se não existe a ressurreição dos mortos, então Jesus não ressuscitou. Então nós chegamos no versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aqui, uma referência ao Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Ora, o último inimigo que é de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Salmo 8, versículo 6. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, aqui ele está argumentando o mesmo que o escritor de Hebreus, né? Quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a segunda citação no Salmo 8. E a terceira nós encontramos em Efésios, capítulo 1. Por um momento eu esqueci onde é que são as epístolas. Efésios capítulo 1, versículo 20. Na verdade, para a gente pegar o contexto aqui, vamos ler a partir do versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
E a oração de Paulo a favor dos Efésios é a seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A força do poder, aquela mesma força de poder com a qual nós devemos nos revestir lá em Efésios 6:10. Essa força do seu poder, Deus o Pai manifestou em Cristo, no versículo 20, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. De novo, Salmo 110, versículo 1. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Salmo 8:6. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se apenas uma casta especial de supercrentes pudesse derrotar Satanás, o Salmo 8 não afirmaria que o inimigo e adversário seriam derrotados por pequeninos e crianças de peito. A razão pela qual os pequeninos e as crianças de peito podem derrotar Satanás é a seguinte: por estarem unidas a Cristo na sua vida, morte e ressurreição, os pequeninos e crianças de peito também são unidos a Jesus na sua ascensão aos céus. E estando unidos a Jesus na sua ascensão aos céus, os pequeninos e crianças de peito estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa que os pequeninos e crianças de peito do Salmo 8, como também todos os que creem no Senhor Jesus, estão com Jesus assentados muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possas fazer menção, conforme Paulo se expressa em Efésios 1:21. Acima de todo principado, poder, potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deste modo, os pequeninos e crianças de peito do Salmo 8 participam dos mesmos privilégios de Jesus e têm à sua disposição o mesmo poder divino pelo qual tudo foi sujeitado aos pés, ou tudo foi sujeito aos pés de Jesus. O mesmo poder divino que ressuscitou Jesus entre os mortos e elevou Jesus aos céus e sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, esse mesmo poder está disponível aos pequeninos e às crianças de peito. Por quê? Porque elas estão unidas a Jesus na sua vida, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. Elas estão com Cristo assentadas nos lugares celestiais, muito acima de Satanás. Segue-se, portanto, que todos os crentes em Jesus participam dos mesmos privilégios e têm à sua disposição o mesmo poder. Sendo falsa a ideia de que para guerrear e derrotar Satanás é necessário ser um super crente, é necessário ser alguém que tem uma performance incrível e pela sua performance incrível, então, ele conseguiu atingir uma autoridade espiritual suprema, e agora quando ele chega nos lugares, os demônios tremem de medo. Não. O crente que se converteu hoje tem acesso aos mesmos privilégios e poder, porque esses privilégios e esse poder pertencem a Jesus, e esse crente que se converteu hoje está unido a Jesus, então ele tem acesso a esses privilégios e poder, e portanto ele pode derrotar Satanás. Ele pode derrotar o próprio Lucifer, como alguns gostam de dizer, né? Esse nome atribuído ao diabo não é bíblico, embora ele apareça na nossa Bíblia, a CF,
Almeida Corrigido e Fiel, na verdade, ele não é bíblico. Ele é um nome derivado do latim que significa simplesmente portador de luz. Lúcifer, né? Luz. Lúcifer, aquele que porta luz. Uma tradução da expressão hebraica, a estrela da manhã. Então, Lucifer ou Lúcifer não é o nome do diabo, mas como alguns gostam de usar esse nome para o diabo, um crente que se converteu hoje pode derrotar o próprio Lucifer. Uma criancinha de peito. Segundo o Salmo 8, versículo 2. Pode derrotar o diabo. A vitória sobre Satanás não é alcançada pela performance individual dos crentes, mas pelo poder concedido por Deus o Pai ao Senhor Jesus por ocasião da sua ressurreição e ascensão aos céus. Quem não ensina isso nos seus cursos e seminários de guerra espiritual não sabe nada de guerra espiritual e está ensinando bobagem aos seus irmãos em Cristo. Ao viver a vida cristã comum e normal, ao viver uma vida de simples obediência a tudo que o Senhor Jesus te ordena na sua palavra, o seu poder te revestirá como uma armadura espiritual. Versículo 11, Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ao viver essa vida cristã comum e normal, essa vida do crente, que está unido a Jesus, ao viver essa vida cristã e normal, essa vida de simples obediência a tudo que o Senhor Jesus te ordena na sua palavra, o poder dele te reveste como uma armadura espiritual, a armadura do próprio Deus. A vida cristã comum e normal, a gente falou isso na pregação passada e a gente pode repetir novamente, é aquela que Paulo delineou ao longo da sua epístola aos Efésios. Uma vida de simples obediência a tudo que o Senhor Jesus ordena na sua palavra. A vida cristã comum e normal é aquela que, considerando as riquezas de Jesus, vive de modo digno da vocação e salvação que lhe foi concedido por Deus o Pai em Jesus. A vida cristã comum e normal é aquela que mantém a unidade espiritual da igreja. É aquela que reconhece que, por meio dela, por meio da igreja e por meio da unidade espiritual que existe na igreja, o Espírito Santo trabalha mediante os dons espirituais que ele concede a cada crente. A vida cristã comum e normal é aquela que se despoja do pecado como quem tira uma roupa suja e se reveste da justiça e santidade de Deus, como quem se veste de uma roupa limpa. A vida cristã comum e normal é aquela que abandona a mentira e fala a verdade ao seu próximo. E em vez de falar palavras vazias, fala apenas aquilo que traz edificação. A vida cristã comum e normal é aquela que faz um uso correto e santo da ira, usando a ira unicamente para resolver os problemas surgidos e não para se vingar de quem causou os problemas. A vida cristã comum e normal é aquela que, em vez de cultivar a impureza em si, pelos seus próprios pecados, condena as obras infrutíferas das trevas em si próprio. A vida cristã comum e normal é aquela que, em vez de cultivar a impureza nos demais, ao se tornar cúmplice dos seus pecados, condena as obras infrutíferas das trevas, os demais, pela pregação do Evangelho, enfatizando tanto o arrependimento de pecados quanto a fé em Jesus para a salvação. A vida cristã comum e normal é aquela que busca a sabedoria de Jesus e a sua vontade na palavra de Deus. É aquela que busca encher-se com a palavra de Deus e com o Espírito Santo por meio de salmos, cânticos e hinos espirituais. É aquela na qual mulheres casadas, cheias do Espírito Santo, se submetem aos seus maridos, do mesmo modo que a igreja está sujeita a Cristo. É aquela na qual os homens casados, cheios do Espírito Santo, amam as suas mulheres como Jesus amou a igreja, entregando tudo por ela, até mesmo a sua vida, servindo a ela, aos seus filhos, como sacerdote da família. A vida cristã comum e normal é aquela na qual os pais, cheios do Espírito Santo, criam seus filhos na doutrina
e a admoestação do Senhor. É aquela na qual os filhos, cheios do Espírito Santo, honram seus pais com respeito, reverência e obediência. É aquela na qual os empregados, cheios do Espírito Santo, obedecem aos seus patrões, e aquela na qual os patrões, cheios do Espírito Santo, tratam seus empregados com bondade, justiça e verdade. Em suma, a vida cristã comum e normal é aquela na qual o crente vive uma vida de simples obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra. O poder de Jesus está disponível como armadura espiritual para todo aquele que, pela sua fé em Jesus, vive deste modo. Vive essa vida cristã comum e normal, uma vida de simples obediência a tudo que Jesus ordenou. E aqui eu vou repetir o que nós afirmamos na pregação passada. Com tudo isso que foi dito, nós não estamos afirmando ser necessário que você tenha uma família perfeita. Esse mal entendido pode surgir a partir da menção que nós fizemos: as esposas se submetem aos seus maridos, aos maridos que amam suas esposas, aos pais que educam seus filhos, aos filhos que honram seus pais. Ao afirmarmos a necessidade da vida cristã comum e normal, uma vida de simples obediência ao que Jesus ordena, nós nos referimos a uma obediência dentro das tuas necessidades. Talvez a tua esposa não se submeta a ti, mas ainda assim, você a ama como Jesus ama a igreja. Talvez o teu marido não te ame como Jesus ama a igreja, mas ainda assim você se submete a ele como a igreja está submissa a Cristo. Talvez a tua esposa não esteja criando os filhos na doutrina e admoestação do Senhor, mas ainda assim você se esforça para criá-los deste modo. Talvez o teu marido não esteja criando os filhos que vocês têm na doutrina e admoestação do Senhor, mas você está se esforçando para criá-los deste modo. Talvez os teus filhos não te honrem com respeito, reverência e obediência, mas ainda assim você se esforça para educá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Talvez os teus pais não estejam te educando na doutrina e admoestação do Senhor, mas ainda assim você se esforça para honrá-los com respeito, reverência e obediência. Então, ao afirmarmos a necessidade de viver essa vida cristã comum e normal, essa vida de simples obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra, nós nos referimos a uma obediência dentro das tuas circunstâncias. De modo que até uma criança cujo pai não ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, cuja mãe não se submete ao seu marido como a igreja está submissa a Cristo, ainda uma criança cujos pais não a eduquem na doutrina da admoestação do Senhor, até essa criança pode derrotar Satanás da sua família, de acordo com o Salmo 8. É óbvio que as coisas não deveriam ser assim. Deveria o pai, né, o homem, o chefe da família, o cabeça da mulher, aquele que é o cabeça da sua família, ele deveria ser o responsável por expulsar o diabo da sua família. Ele deveria ser o responsável por pisar na cabeça da serpente que invadiu a sua casa. Fazer aquilo que o primeiro Adão não fez, né? O primeiro Adão, a serpente invadiu a casa do primeiro Adão e o primeiro Adão não fez nada. A serpente fez a cabeça da sua esposa e o primeiro Adão não fez nada. O primeiro Adão devia ter pego a serpente, jogado para fora do jardim e pisado na cabeça da serpente. É responsabilidade do homem fazer isso. Mas se tudo mais falha, se o homem, como cabeça da sua família, falha, se a mulher falha, se os pais falham, se tudo mais falha, até uma criança, pela sua fé em Jesus, pode derrotar Satanás na sua família. Não deveria ser assim. Mas quando tudo mais falha, pode ser assim. Então, ao afirmarmos a necessidade da vida cristã comum e normal, uma vida de simples obediência a tudo que Jesus ordena na sua palavra, nós nos referimos a uma obediência dentro das suas circunstâncias. Não é necessário que você tenha uma família perfeita para derrotar o diabo. Não, é necessário que a tua obediência
a Jesus seja uma obediência em que você de fato se esforça para fazer tudo o que Jesus ordena. E aqui nós chegamos a um segundo ponto que não foi reforçado na pregação passada. Nós tão pouco estamos sugerindo que se você não for perfeito na tua obediência a tudo que Jesus te ordena na sua palavra, você não terá o seu poder te revestindo como uma armadura espiritual. Nós não estamos afirmando que você deve ser perfeito. E nós não estamos afirmando isso pela simples razão de que na introdução dessa mensagem nós já adiantamos que, como resultado da tua guerra contra Satanás, a tua fé em Jesus será fortalecida, você crescerá em santificação e desenvolverá maturidade, o que significa que sempre haverá espaço para que a tua obediência a Jesus seja aperfeiçoada, o que significa que não é necessário uma obediência perfeita. Né? Se existe espaço para a tua obediência ser aperfeiçoada, significa que não é necessário uma obediência perfeita. Mas isso não quer dizer que nós estejamos abrindo a possibilidade para que você propositadamente obedeça pela metade o que Jesus ordena. Quando nós afirmamos que não é necessário uma obediência perfeita, eu não estou dizendo que você está livre para desobedecer. Não, não é isso. Ao afirmar que a obediência não precisa ser perfeita, nós estamos afirmando que você deve se esforçar ao máximo para obedecer tudo que Jesus te ordena na sua palavra. E quando você perceber que não conseguiu obedecer com perfeição, você não precisa ficar preocupado. Esse é o ponto, entendeu? O ponto não é, bom, se não precisa ser perfeito, então nem vou me preocupar em obedecer, não. A questão não é essa, a questão é o seguinte, a questão é, você se esforçou ao máximo. Mas como ainda há espaço para você crescer, né? Como ainda há espaço para a tua fé ser fortalecida, como ainda há espaço para você crescer em santificação, como ainda há espaço para você aumentar em maturidade, crescer em maturidade, obviamente, mesmo se esforçando ao máximo, a tua obediência não será perfeita. E quando você percebe que não foi perfeita, você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar com medo. Mesmo sabendo que você ficará aquém em algum aspecto da tua obediência a Jesus, você deve sempre se esforçar ao máximo para obedecê-lo com perfeição em tudo que ele te ordena na sua palavra. Ao viver a vida cristã comum e normal, ao viver uma vida de simples obediência a tudo que o Senhor Jesus te ordena na sua palavra, o seu poder te revestirá como uma armadura espiritual, de modo que você estará absolutamente firme contra as astutas ciladas do diabo, conforme o verso 11 termina. E para saber quais são as astutas ciladas do diabo, você deve ouvir a pregação da semana passada. Sendo que a guerra que você deve travar não é carnal, uma vez que os teus inimigos não são pessoas de carne e osso, conforme afirma o versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, nós diríamos, não temos que lutar contra pessoas de carne e osso, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então, sendo que a guerra que você deve travar não é carnal, visto que os teus inimigos não são pessoas como você, não são pessoas de carne e osso, mas sim Satanás, os seus inimigos é Satanás e o seu exército demoníaco, né? Então, a tua guerra, a guerra que você deve travar, não é carnal, ela é espiritual. Razão pela qual a vitória não depende do teu poder, não depende da tua performance, depende do poder de Jesus, depende da performance de Jesus. Nessa mesma epístola, Paulo, ao tratar da santificação na vida do crente, ele usou a ilustração da pessoa que se despe de uma roupa suja para se vestir de uma roupa limpa. Inclusive eu listei isso, né, como uma das características da vida cristã comum e normal. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Aqui. A vida cristã comum e normal é aquela que se despoja do pecado, como quem tira uma roupa suja, e se reveste da justiça e santidade de Deus. Então, Paulo usou essa analogia anteriormente, nos capítulos anteriores aqui da Epístola aos Efésios. Né? O crente deve se despir do velho homem nos seus pecados, para então se revestir do novo homem, renovado por Deus em justiça e santidade. Essa mesma ilustração se aplica aqui. Como a guerra que você deve travar contra Satanás é uma guerra espiritual, você deve se despir do teu pretenso poder, para então se revestir do poder de Jesus. Assim como você deve se despir do velho homem, assim como você deve se despir dos pecados como quem tira uma roupa suja, então se revestir do novo homem, como quem, depois de ter tomado um banho, veste uma roupa limpa, assim também, ao travar guerra contra Satanás, essa guerra que é espiritual e não carnal, você deve se despir do teu pretenso poder, você deve se despir da tua performance, daquilo que você pode fazer, para se revestir do poder de Jesus. Você deve usar o poder de Jesus como uma armadura espiritual contra Satanás, contra tudo que ele tentar contra você e a tua família. Ocorre que muitos cristãos fazem o exato oposto do mandamento presente no verso 13. Olha só, o verso 13 diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E nós estamos falando que tomar a armadura de Deus, se revestir com o poder de Jesus como uma armadura espiritual, nada mais é do que viver a vida cristã comum e normal. Nada mais é do que viver essa vida de simples obediência a tudo que Jesus ordena. Ocorre que muitos crentes fazem o exato oposto disso. Quando chega o dia mau, quando a vida fica difícil, e tudo ou quase tudo começa a dar errado, em vez de tomarem toda a armadura de Deus, para que pelo poder de Cristo eles sejam revestidos de poder e resistir no dia mau, de modo a derrotar Satanás, esses cristãos simplesmente se recusam a tomar toda a armadura de Deus. Eles simplesmente se recusam a se revestir com toda a armadura de Deus. Eles simplesmente se recusam a viver a vida cristã comum e o normal. Quando chega o dia mau, quando a vida fica difícil, quando as coisas começam a dar errado, essas pessoas, esses crentes, eles desistem de viver a vida cristã comum e normal. Eles simplesmente se recusam a viver uma vida de simples obediência a tudo que Jesus ordena na sua Escritura. Eles desistem de vir à igreja para cultuar publicamente a Deus com seus irmãos. Não. Chegou o dia mau agora. Eu não vou mais ir na igreja. Por que, irmão? Porque o irmão não vai mais à igreja? Porque chegou o dia mau. Porque eu estou sendo atacado pelo diabo. Porque a vida ficou difícil. Porque tudo começou a dar errado. Eu não vou ir no culto. Eu não vou ir na igreja. Eu não vou cultuar a Deus. Eu vou desistir de viver essa vida cristã comum e normal. Eu vou desistir de obedecer tudo que Jesus ordena na palavra. Por quê, irmão? Porque o diabo está me atacando. Porque o dia mal chegou. Porque está tudo dando errado na minha vida. Eu não vou mais ler a Escritura, eu não vou mais estudar a Escritura. Por que não, irmão? Porque chegou o dia mal. Está tudo dando errado. A vida ficou difícil. Também não vou mais orar a Deus em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque a vida ficou difícil. Está tudo dando errado. O dia mal chegou, o diabo se levantou.
quando a vida fica difícil e tudo ou quase tudo começa a dar errado, esses crentes em Jesus simplesmente se recusam a se comportar como os cristãos que eles afirmam ser. Eles se afirmam ser cristãos, mas eles se negam a se portar como cristãos deveriam se portar. Quando a vida fica difícil e tudo ou quase tudo começa a dar errado, esses crentes em Jesus começam a se portar como os incrédulos. Eles começam a apelar a Satanás. Eles começam a apelar às estratégias pecaminosas de Satanás. Eles começam a apelar à mentira, ao engano, ao roubo, ao adultério, à prostituição, ao homicídio e a muitas outras transgressões à lei de Deus. E essa é a receita para ser derrotado pelo diabo. Fazer isso é garantir a derrota. A pessoa garante a derrota fazendo isso. Não será assim que você derrotará Satanás no dia mau, porque é precisamente no dia mau que você precisa estar revestido do poder de Cristo como uma armadura espiritual. É precisamente quando a vida fica difícil e tudo ou quase tudo começa a dar errado que você precisa estar revestido do poder de Cristo como uma armadura espiritual. Se você se recusar a tomar a armadura de Deus para com ela se revestir, você não resistirá no dia mau e, consequentemente, você não vai derrotar Satanás nem na tua vida, nem na tua família. Na verdade, você é que será derrotado. A tua família é que será destruída. Eu pensei numa ilustração aqui. É mais essa ideia de que, não, agora que a vida ficou difícil, eu não vou mais ir na igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais buscar Deus. Seria o mesmo que a pessoa, ela cuida bem da sua saúde, né? Vamos pensar numa pessoa que tem bastante recursos, né? Então ela tem capacidade de sempre ir no consultório médico, fazer check-ups e tudo mais, e daí quando, num check-up, ela descobre que ela tem câncer, que é uma das doenças que nós mais tememos, né? Câncer. Quando a pessoa descobre que ela tem câncer, ela diz, eu não vou mais ir no médico. Eu não vou mais ir no médico, por quê? Porque o médico disse que eu tenho câncer. Mas tu passou a tua vida inteira fazendo check-ups para descobrir se tinha alguma coisa errada com a tua saúde. E agora o médico pode te ajudar. Não, mas eu não quero ir porque o médico disse que eu tenho câncer. Isso é o mesmo que eu não vou ir na igreja porque a vida começou a ficar difícil. É a mesma coisa. O que significa que quando essa pessoa, de fato, estava indo ao médico, ao longo da sua vida, fazendo check-ups e tudo mais, essa pessoa não estava, de fato, preocupada com a sua saúde. Porque se ela estivesse preocupada com a sua saúde, quando o médico disse, olha, tu tem câncer, aí é que essa pessoa se apegaria a esse médico. Ou então se apegaria ao especialista que o médico recomendaria, né? Isso significa, trazendo de volta para nós aqui, quando a pessoa estava vindo na igreja, quando tudo estava bem, a pessoa de fato não estava buscando a Deus. É isso que a pessoa confessa. Quando a vida fica difícil e a pessoa desiste de viver essa vida cristã comum e normal, a pessoa desiste de obedecer tudo que Jesus ordena na sua palavra, a pessoa desiste de congregar com os irmãos, o que ela está confessando é o seguinte, quando eu vinha na igreja, quando tudo estava bem, na verdade eu não estava buscando a Deus. Porque se ela estivesse de fato buscando a Deus, ela aumentaria o grau de busca agora que a vida ficou difícil. Ela buscaria ainda mais a Deus, agora que a vida ficou difícil. Da mesma forma que a pessoa que descobriu o câncer, ela se apegaria ainda mais ao que o médico tem a dizer a ela. Essa ilustração eu pensei agora. Se no dia mau você se recusar a viver a vida cristã comum e normal, recusando-se a viver aquela vida de simples obediência ao Senhor Jesus, Satanás já terá te derrotado. O que pode ser verificado pelo relato que a Escritura nos faz de Jó.
em meio ao seu dia mau. O livro de Jó retrata o dia mau de Jó. O livro de Jó retrata a vida de Jó quando a vida dele ficou difícil. Quando literalmente tudo deu errado. Porque até então, literalmente tudo dava certo para Jó. Então, do nada, tudo começou a dar errado. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a sua saúde. Tudo deu errado. Imagina só. Imagina se nós soubéssemos de alguém que tivesse acontecido isso que aconteceu com Jó, a gente ficaria com muita pena dessa pessoa, né? Ó, fulano de tal, olha ali, o cara perdeu todas as riquezas que ele tinha, todos os bens que ele tinha. Não bastasse isso, ele perdeu os filhos. E não bastasse isso, ele ainda ficou com uma doença terrível, incurável. A gente ficaria com muito dó dessa pessoa, né? Pois foi isso que aconteceu com Jó. Um erro comum é pensarmos o seguinte: Satanás atacou Jó para roubar os seus bens, para roubar os seus filhos, para roubar a sua saúde. Mas não foi por isso que Satanás atacou Jó. O objetivo de Satanás não era roubar os bens de Jó. O objetivo de Satanás não era roubar os filhos de Jó, nem a sua saúde. O objetivo era roubar Jó de Deus. Esse era o objetivo. O objetivo era atingir Jó de tal modo que ele desprezasse a Deus e blasfemasse contra Deus. Roubar os bens, roubar os filhos, roubar a saúde é apenas um meio para chegar a esse fim. É apenas a estratégia satânica para chegar ao fim pretendido, roubar Jó de Deus, fazer Jó desprezar a Deus e blasfemar contra ele. E ao lermos os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, nós já lemos aqui nessa igreja várias vezes, né? Durante pregações, os 2 capítulos de Jó, nós descobrimos que foi o próprio Deus quem instigou Satanás contra Jó. Por que o próprio Deus instigaria Satanás contra um dos seus filhos? Para fortalecer a fé dos seus filhos nele. Para fazê-los crescer em santificação. Para fazê-los desenvolver maturidade. E aqui nós começamos a entender como é que Deus usa o mal para cumprir os seus propósitos bons. Conforme as palavras de Paulo em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A partir desses versos, devemos concluir que enquanto Satanás atacou Jó para destruí-lo, ao levá-lo a desprezar a Deus, a blasfemar contra ele, Deus instigou Satanás contra Jó para fortalecer a fé de Jó. Deus estava usando todas as coisas para o bem de Jó, inclusive o ataque de Satanás. Deus instigou Satanás a atacar Jó. Deus usou o desejo que Satanás tinha de destruir Jó para levar Satanás de fato a atacar Jó, para usar esse ataque para o bem de Jó, para fortalecer a fé de Jó, para fazê-lo crescer em santificação e desenvolver maturidade. E Jó chega a essa conclusão no final do livro que leva o seu nome. Jó reconhece no final que antes do dia mau
antes da vida ficar difícil, antes de tudo dar errado, Jó, conhecia Deus só de ouvir falar. Ele tinha um conhecimento muito superficial de Deus. Ele conhecia Deus, mas ele apenas conhecia Deus de vista, como nós gostamos de dizer. Né? Tu conhece fulano de tal? Pô, eu conheço fulano de tal só de vista. Eu conheço a fisionomia do fulano de tal, mas eu não conheço ele como pessoa. Eu não sei quem ele é, eu não sei do que ele gosta, eu não sei do que ele não gosta. Numa multidão eu consigo distinguir quem é um fulano de tal, mas eu não o conheço de fato. Era assim que Jó conhecia a Deus. Jó conseguia distinguir Deus dos ídolos falsos, dos falsos deuses. Jó conhecia a Deus apenas de vista, por assim dizer, apenas de ouvir falar. Mas após o dia mau, após a vida ficar difícil, após tudo dar errado, Jó confessa que agora ele de fato conhecia, tinha um maior conhecimento de Deus. A expressão que de fato ele usa é: antes eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. A absoluta soberania de Deus sobre Satanás e sobre os ataques satânicos contra os seus filhos está em concordância, né, isso que nós afirmamos agora com relação a Jó, está em concordância com o que nós afirmamos na pregação passada, quando asseveramos que Jesus não necessita da ajuda de ninguém para derrotar Satanás. Jamais devemos encarar a guerra espiritual como Jesus precisando de nós para derrotar Satanás. Não. Jesus, sendo Deus, ele participa de todos os atributos divinos, e um dos atributos divinos é a aceidade. A-S-S-A-I-D-A-D-E. Aceidade. Que nada mais é do que ser autossuficiente. Não depender de ninguém. Deus nos criou interdependentes, né? Nós precisamos uns dos outros. Se o meu carro estraga, eu preciso do Vitor para arrumar o meu carro, né? Eu não tenho conhecimento de mecânica para arrumar o meu próprio carro, né? Então, eu preciso do Vitor para arrumar o meu carro. E eu e o Vitor precisamos de pessoas plantando comida nos campos, né? Porque nós não somos fazendeiros. Então, nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros. Deus não é assim. Deus é autossuficiente, ele não precisa de nada além de si mesmo. Jesus não precisa da nossa ajuda. Então a guerra espiritual não é Jesus precisando de nós para fazer alguma coisa. É Jesus permitindo que nós participemos com ele da derrota de Satanás, da sua vitória sobre Satanás. E conforme nós delineamos na última mensagem, uma das razões pelas quais Jesus ainda permite que Satanás atue neste mundo é usar o mal que é perpetrado por Satanás para cumprir os seus bons propósitos, dentre os quais fortalecer a nossa fé, nos fazer crescer em santificação e desenvolver maturidade. Assim como Satanás atacou Jó com um dia mau, não para meramente roubar os seus bens, os seus filhos e a sua saúde, assim também Satanás te ataca com um dia mau, não para meramente roubar os teus bens, os teus filhos e a tua saúde. Assim como Satanás atacou Jó com o dia mau para roubá-lo de Deus, assim também Satanás te ataca com o dia mau para te roubar de Jesus. Assim como Satanás dificultou e muito a vida de Jó, fazendo com que literalmente tudo desse errado para ele, para deste modo levá-lo a desprezar a Deus e a blasfemar contra ele, assim também Satanás dificultará e muito a tua vida, fazendo com que tudo ou quase tudo simplesmente dê errado, para te levar a desistir de viver a vida cristã comum e normal, a cessar de viver uma vida de simples obediência a Jesus. E assim como Deus instigou Satanás contra Jó, para fortalecer a sua fé, fazê-lo crescer em santificação e desenvolver maturidade, assim também Deus instiga Satanás contra você, não para destruir. O diabo quer te destruir, mas Deus instiga Satanás para usar Satanás para fortalecer a tua fé, te fazer crescer em santificação e desenvolver maturidade.
E isso para que o seu propósito eterno se cumpra na tua vida. Te conformar à imagem do seu filho, para que o Senhor Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus instiga Satanás contra você para atingir os seus bons propósitos para contigo. Pois você bem sabe que nós crescemos e nos desenvolvemos apenas em meio à dificuldade. Considere uma pessoa que deseja aumentar a sua massa muscular. Ela vai aumentar a sua massa muscular ficando sentada no sofá? Na frente da Netflix? Não, né? É necessário um certo grau de sofrimento, né? É necessário levantar um peso que no outro dia, de repente, o teu músculo vai ficar um pouquinho sentido daquilo que você fez, né? Tu vai sentir uma certa dor pós-exercício. Mesmo que você use anabolizantes, esses anabolizantes não vão fazer nada por você se você ficar sentado no sofá. Crescimento, pensando agora em termos físicos, né? Aumento da massa muscular. Crescimento é necessário para que ocorra esse desenvolvimento, para que ocorra esse crescimento de massa muscular, é necessário um esforço. É necessário que o teu corpo sofra. É necessário que o teu músculo trabalhe até o limite. Por isso que se fala tanto, né, do ir até a falha. O que é treinar até a falha? É treinar até o teu músculo não conseguir mais fazer aquele movimento. A gente pode pensar numa rosca direta, né? Tu pega, ou uma rosca alternada, tu pega o halter, né? Tu sabe que se tu pegar um halter, vamos ver aqui, um halter de 14 quilos, tu consegue fazer 8, 9, 10 repetições e quando você vai tentar a 11ª, o braço só sobe até aqui, né? Não consegue mais. Então, ali é a falha, né? Não adianta de nada você pegar esse halter de 14 quilos e fazer uma repetição apenas. Não, você tem que ir até a falha do músculo. Então, para que ocorra esse desenvolvimento físico, é necessário que o teu músculo sofra. Se o teu músculo não sofrer, na verdade ele vai atrofiar. Sabe aquelas cenas que nós vemos às vezes em filmes ou seriados que alguém acorda de um coma, a pessoa ficou em coma 2 anos, e daí ela simplesmente acorda e começa a andar pelo quarto do hospital. Na vida real isso não acontece. A pessoa pode acordar de um coma, mas ela não vai conseguir sair andando no quarto do hospital. Por quê? Porque os músculos das pernas daquela pessoa ficaram completamente atrofiados, porque ela ficou 2 anos deitada na cama. Até aquela pessoa que acordou de um coma de 2 anos conseguir andar, ela vai ter que fazer muito fisioterapia para recuperar o movimento daqueles músculos, para que aqueles músculos deixem de ficar atrofiados. Então, na verdade, o repouso, se eu não uso determinados músculos do meu corpo, esses músculos, de repente, eles vão começar a perder massa e, de repente, eles vão até mesmo atrofiar, dependendo da circunstância. Então, o mesmo se aplica ao crescimento espiritual. Você não cresce espiritualmente. Quer dizer, você até cresce espiritualmente quando tudo está bem. Mas o verdadeiro crescimento espiritual ocorre no dia mau. O verdadeiro crescimento espiritual ocorre quando a vida fica difícil. Quando algumas coisas começam a dar errado. Quando quase todas as coisas começam a dar errado. Quando de repente tudo começa a dar errado, como no caso de Jó. Jó literalmente deu para ele tudo errado. Enquanto Satanás te ataca com um dia mau para te roubar de Jesus,
te levando a desistir de viver a vida cristã comum e normal e te levando a cessar de viver uma vida de simples obediência ao Senhor Jesus. Jesus usa o ataque de Satanás no dia mau para fortalecer a tua fé, para te fazer crescer em santificação e desenvolver maturidade. Mas a tua fé será fortalecida, você crescerá em santificação e desenvolverá maturidade somente se você não ceder ao que Satanás deseja que você faça ao te atacar. O que Satanás deseja ao te atacar? Satanás deseja que você desista de viver a vida cristã comum e normal. É isso que Satanás deseja. Satanás deseja que você cesse de viver uma vida de simples obediência ao Senhor Jesus. Então, o objetivo de Jesus com o ataque satânico de te fazer crescer só será atingido se você não cumprir o desejo de Satanás enquanto Satanás te ataca. Se você cumprir o desejo de Satanás enquanto Satanás te ataca, seria o mesmo que ir para a academia, fazer os exercícios físicos, né, passar pelo sofrimento, mas depois não cuidar da dieta, não ingerir a quantidade correta de carboidratos, gorduras e proteínas. Porque o teu corpo precisa de gordura para regular, fazer a regulagem hormonal, o teu corpo precisa de carboidratos para energia e o teu corpo precisa de proteínas para construir os músculos. Ser atacado pelo diabo e então desistir de fazer o que Jesus ordena que você faça, ser atacado pelo diabo e obedecer o diabo no seu intento, ou seja, desistir de viver uma vida de simples obediência a Jesus, simplesmente desistir de viver essa vida cristã comum e normal, é o equivalente a ir na academia, sofrer lá, e chegar em casa e não se preocupar em comer a quantidade correta de proteína, carboidrato e gordura. Quer dizer, aquele sofrimento está servindo para nada. O músculo não vai conseguir se desenvolver porque você não está dando para ele proteína para que ele se desenvolva. Então, de novo, a tua fé será fortalecida, você crescerá em santificação e desenvolverá maturidade somente se você não ceder ao que Satanás deseja que você faça ao te atacar. Somente se você não desistir de viver a vida cristã comum e normal, somente se você não cessar de viver uma vida de simples obediência ao Senhor Jesus Cristo. E se você fizer isso, se em meio ao ataque de Satanás você não desistir de viver essa vida cristã comum e normal, se no dia mau você não cessar de viver uma vida de simples obediência ao Senhor Jesus, você derrotará Satanás, pois o Senhor Jesus te fortalecerá de modo que, firmado, você permanecerá e cumprirá todas as responsabilidades, conforme as palavras de Paulo no final do verso 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, havendo cumprido tudo aquilo que é responsabilidade tua, ficar firme. O objetivo da armadura de Deus, com a qual os crentes devem se revestir, é esse: resistir no dia mau, de modo a fazer tudo o que deve ser feito, de modo a cumprir todas as responsabilidades que Deus te deu, e depois de ter cumprido todas essas responsabilidades, ainda no dia mau, ficar firme. Ficar de pé. Porque quando a vida ficar difícil, e tudo ou quase tudo começar a dar errado, Satanás vai te tentar a desistir das tuas responsabilidades. Satanás vai te tentar a não mais se submeter ao teu marido como a igreja está submissa a Jesus, a não mais amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, a não mais educar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, a não mais honrar os pais com respeito, reverência e obediência, a não mais vir para a igreja para com os irmãos cultuar publicamente a Deus, a não mais ler nem estudar a palavra de Deus, a não mais orar a Deus em nome de Jesus.
O que Satanás quer é que no dia mau você desista de cumprir as responsabilidades que Deus te deu. O que Satanás quer é que você não resista, que você não faça, em vez de haver feito tudo, que você não faça nada. E então fique prostrado, em vez de ficar firme. Mas o dia mau não pode nem deve te impedir de cumprir as tuas responsabilidades. O dia mau não pode nem deve te impedir de cumprir as suas responsabilidades. Quando a vida fica difícil, você não pode simplesmente jogar tudo para cima e dizer, pá, também vou desistir. Fazer isso é cometer suicídio espiritual. Né? Porque o que é o suicídio agora do ponto de vista físico? É desistir de cumprir as responsabilidades, né? Por alguma razão a pessoa se sentiu afetada, ela pensa que não vale mais a pena viver, né? Eu vou acabar com a minha vida. Essa semana eu vi um vídeo, na verdade, triste, de um homem que usou a polícia para cometer suicídio. O cara estava dirigindo como um louco, a polícia, isso lá nos Estados Unidos, né? A polícia viaturas começaram a seguir o cara, dando ordem para que ele parasse tudo, e ele não parava, até que acho que ele acabou capotando o carro, e ele saiu do carro, e a polícia estava dizendo para ele simplesmente se deitar no chão, né? Porque a polícia não quer que o cara fique metendo a mão no bolso, porque os policiais não sabem o que o cara tem no bolso, né? O cara pode ter uma arma de atirar nos policiais. Mas o cara, em vez de obedecer a ordem dos policiais, ele simplesmente ficou mexendo nos seus bolsos, e a polícia gritando, tira as mãos dos bolsos, levanta as mãos para o alto e te deita no chão. Até que o cara fez um movimento brusco, como quem de repente saca uma arma, e a polícia se obrigou a abatê-lo. Depois foi se investigar, aquele cara, ele estava com tendências suicidas, e ele foi, nesse aspecto, covarde, porque ele não teve coragem de acabar com a própria vida. Ele quis que outro o matasse. Né? Ele obrigou a polícia a matá-lo. O suicídio em si já é uma covardia, e quando você obriga uma outra pessoa a te matar, é uma covardia ainda maior. O crente que desiste de cumprir as suas responsabilidades, que nada mais é do que essa vida cristã comum e normal. O crente que no dia mau desiste de cumprir as suas responsabilidades, desiste de viver essa vida cristã comum e normal, desiste de viver essa vida de simples obediência ao Senhor Jesus, esse crente está cometendo suicídio espiritual. Ele está dizendo, não vale a pena. Não vale a pena mais viver com Jesus. Não vale a pena mais viver com Deus. Não vale a pena, eu vou desistir de tudo. É necessário que por meio daquela vida cristã comum e normal, aquela vida de simples obediência a Jesus, você se revista do poder de Jesus para estar firmado no dia mau, de modo a derrotar Satanás. E este é precisamente um dos aspectos da derrota que você, em nome de Jesus, deve impor a Satanás. Permanecer firme, cumprindo as responsabilidades que Deus te deu, mesmo em meio ao dia mau, mesmo quando a vida fica difícil e tudo, ou quase tudo, começa a dar errado. Essa é uma das vitórias que você deve ter sobre Satanás. Essa é uma das derrotas que você deve impor a Satanás. O diabo está te atacando de todos os lados. No caso de Jó,
tudo deu errado, mas permanece firme. Permanece cumprindo as responsabilidades. Não abandona as responsabilidades, não deixa de viver essa vida cristã comum e normal. Não deixa de obedecer a Jesus. Permanece firme. Difícil? Sim, difícil. De repente a pessoa vai ter que fazer uma força extrema, mas a força, de fato, não será dela, né? Porque se ela se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, o próprio Jesus a fortalecerá. Mas se ela não der o primeiro passo de fé, qual é o primeiro passo de fé? O passo de fé é o seguinte: tu está deitado, paralítico, numa maca, e Jesus chega diante de ti e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E você diz: Jesus, eu não posso me levantar, Jesus, eu sou paralítico. O primeiro passo de fé é: eu sei que eu sou paralítico, mas Jesus, aquele que me criou, ele me ordenou a me levantar, tomar o meu leito e ir para minha casa. Então, mesmo sendo um paralítico, eu vou me levantar, tomar o meu leito e ir para minha casa. É necessário esse passo inicial de fé, onde a pessoa pensa: se depender de mim, eu não posso levantar daqui porque eu sou paralítico. Como é que eu vou levantar daqui? Eu não tenho condições de movimentar os meus pés, as minhas pernas. Ou como Pedro. Jesus, eu fiquei a madrugada inteira, Jesus, no barco, lançando a rede. E eu não peguei nada. O barco está vazio. Mas Pedro não para ali. Pedro diz: por causa do que o Senhor falou, eu vou lançar a rede mais uma vez. E Pedro lança, e não é a habilidade dele como pescador, não é a habilidade dele de saber que nessa época do ano os peixes se concentram naquela parte do lago. Foi simplesmente a palavra de Jesus, porque pela habilidade de Pedro como pescador, Pedro não conseguiu nada, né? Pela performance dele como pescador, ele não conseguiu nada. Ele ficou a madrugada inteira pescando e não tinha nenhum peixe para contar a história. Né? Quer dizer, o pescador realmente gosta de aumentar as histórias, tudo. Ele não tinha nenhum peixe sobre o qual ele poderia aumentar alguma história. Mas por causa da palavra de Jesus, Pedro lançou a rede e encheu o seu barco de peixes. Então, pode parecer para a pessoa que ela não tem poder em si mesma para resistir no dia mal, fazer tudo e então ficar firme. E de fato, não há poder nela para fazer isso. O poder é de Jesus. A armadura é o poder de Jesus revestindo ela. Ela só precisa confiar nesse poder da mesma forma que o paralítico confiou na palavra de Jesus quando Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Da mesma forma que Pedro confiou na palavra de Jesus quando Jesus disse: Pedro, lança a tua rede de novo, Pedro, e tu vai ver que vai dar certo dessa vez. Este é precisamente um dos aspectos da derrota que você, em nome de Jesus, deve impor a Satanás. Permanecer firme, cumprindo as responsabilidades que Deus te deu, mesmo em meio ao dia mal, mesmo quando a vida fica difícil, mesmo quando tudo ou quase tudo começa a dar errado. Talvez te pareça que nós avançamos muito pouco
no que é necessário que você saiba acerca da guerra espiritual, que em nome de Jesus você deve travar contra o diabo. Mas se você pensa isso, você está enganado. A razão pela qual você está enganado é a seguinte: se você desprezar o que foi tratado nessa pregação, você já foi derrotado pelo diabo. E tendo sido derrotado pelo diabo, de nada te servirá ter um conhecimento mais profundo do que consiste a armadura de Deus e como cada um dos seus elementos contribui para a tua vitória contra Satanás, porque afinal de contas, ele já te derrotou. Mas a maravilha da fé cristã é que você sempre pode começar de novo no outro dia. O diabo te derrotou hoje, mas ele não precisa te derrotar amanhã. Ele te derrotou essa semana, mas ele não precisa te derrotar na semana que vem. Ele te derrotou em 2025, mas ele não precisa te derrotar em 2026. Como ser derrotado por Satanás quando a vida ficar difícil e tudo, ou quase tudo der errado? Se você quer ser derrotado por Satanás, quando o dia mau chegar, desista de viver a vida cristã comum e normal. Quando a vida ficar difícil, quando tudo começar a dar errado, cesse de viver uma vida de simples obediência ao Senhor Jesus Cristo. Faça isso. Se você quer ser derrotado pelo diabo, faça isso. Quando o dia mau chegar, desista de viver a vida cristã comum e normal, cesse de viver uma vida de simples obediência ao Senhor Jesus Cristo. Que assim não seja, para o teu bem e para o bem da tua família.